Olá pessoal, mais um vídeo extremamente importante, tá? No nosso ciclo de fisiologia. É um vídeo de músculo cardíaco, todas as repercussões fisiológicas no amparo do músculo cardíaco. Vou apresentar um slide, certo? Para vocês ficarem antenados aqui no tema. Eu vou falar bastante coisa hoje. A gente vai falar não de todos os tópicos, que músculo cardíaco é muito longo, tá? A gente vai falar de duas vertentes hoje. A parte de potencial de ação no músculo cardíaco e também vamos falar da parte contrátil mesmo, como é que funciona alguma parte. Pelo menos eu vou falar mais de relaxamento hoje, mas claro que vou estar falando de contração, querendo ou não, mas isso eu vou deixar para outros vídeos para explicar contração do músculo cardíaco, tá bom? Hoje vai ser mais focado no potencial de ação, tem muita coisa para falar, muita coisa diferente da célula muscular esquelética e precisa ser abordado com bastante detalhe para que o estudo seja feito da melhor forma possível, tá? Então, vamos começar, certo? Falando um pouco do coração atuando como bomba, certo? Vamos entender um pouco, não do ciclo detalhadamente sobre pressão, enfim, mas vamos entender e recapitular, obviamente, muita gente já sabe, mas a gente tem que recapitular como é que funciona o ciclo básico, né? Que o nosso coração, que é uma bomba ejetora, desempenha no que diz respeito ao ciclo, né? Como é que ela vai desempenhar, falando mais da parte de ciclo mesmo, não entrando no mérito desse potencial ainda, mas vamos falar um pouco da bomba ejetora, tá? O coração, deixa eu pôr aqui, peraí. O coração, ele tem quatro cavidades, certo? A cavidade da direita, que é essa aqui, aqui é o ventrículo direito, e aqui é o átrio direito. A cavidade direita ela carrega para o pulmão, tá? Ela vai através da artéria pulmonar para o pulmão, certo? E a parte esquerda do coração ela carrega hum, para a circulação sistêmica, né? Então a gente tem dois tipos de circulação, a pulmonar e a sistêmica, tá? A pulmonar ela vai ser alimentada pelo ventrículo direito, como eu falei, pela parte direita mais especificamente o ventrículo direito, e a parte da circulação sistêmica pelo ventrículo esquerdo. Porque ó, o sangue desemboca aqui na veia cava superior e desemboca aqui no átrio, certo? Essa válvula aberta, ela vai enchendo na diástole o ventrículo. Eu já estou resumindo aqui o ciclo, né? Mas encheu o ventrículo, ele já vai vir para cá, para o tronco da artéria pulmonar e vai para a artéria pulmonar. Com essa válvula aqui, claro, vai ter que estar aberta a válvula pulmonar. Então aqui quem participa da circulação pulmonar é o ventrículo direito e da circulação sistêmica esquerda, porque depois do pulmão ele vai retornar pelas vias pulmonares, o sangue é rico em oxigênio, o sangue arterial, e vai vir aqui para o ventrículo esquerdo, exatamente aqui, ó. Tá vermelho no vermelho, mas vocês já estão percebendo o quadrado aqui. E depois ele vai vir aqui exatamente nessa válvula, com a válvula aórtica aberta, né? Quando o ventrículo acabar de encher, essa válvula vai abrir e vai em direção ao tronco da aorta, né? E vai desembocar em várias partes. E aqui vai para onde? Para o corpo, né? Então, por isso que eu falei várias partes do corpo que vai retornar depois, certo? Por veias também, tá bom? Então, pensou aqui em enxergar no coração veia, todo mundo sabe disso. E também a parte de irrigação é pela artéria, tá? Então, e aqui no pulmão, o que é que tem? Aqui tem antes a arteríola e aqui tem capilares. Tem que saber também capilares que são vasos de troca, tá? Troca. Veias são vasos com bem menos pressão, então a capacidade da veia de armazenar
plasma é muito maior. Por isso a gente pode encontrar pacientes com trombos, né? Problemas no retorno venoso. A gente vai falar isso depois, quando estivermos nos tópicos de patologias, tá bom? Retorno venoso. Esse tópico aqui é muito importante, mas não tem como falar dele sem entender potencial de ação, não potencial de ação, porque trata mais das células elétricas, mas sem entender a parte mecânica, né, do coração, esse ciclo aqui que eu dei uma repaginada para vocês, certo? Então eu vou passar o slide e a gente vai tratar agora de potencial de ação. Não estamos trocando de tema, apenas estamos entrando numa outra área do coração. Ele tem duas funções não, mas dois tipos de células principais, são as células mecânicas e as células elétricas, né? Eu vou falar um pouco mais da parte elétrica do coração, já que ele tem duas partes, tá? Então, vamos falar um pouco aqui do potencial de ação. Presta atenção, eu não vou usar esse slide, mas eu vou usar esse, que a imagem fica muito mais claro, tá? Aqui o 4, a célula está em potencial de repouso, tá bom? Mais ou menos aqui em menos 90. Vou colocar aqui menos 90 é, milivolts, tá bom? Esse aqui é o potencial de membrana pelo tempo, tá bom? Então a célula em repouso ela vai estar em menos 90 mais ou menos, e aqui ela não foi estimulada, certo? Na fase zero aqui que a gente está vendo essa linha aqui subindo bastante, a célula tá havendo uma despolarização, tá? Uma despolarização que a gente chama a fase zero de fase de despolarização. Então eu vou botar aqui fase zero, despolarização, certo? Nessa fase, como a gente já sabe das musculares esqueléticas, assim como a gente está tratando aqui na muscular cardíaca, é, a entrada, tá? Vocês já devem imaginar, entrada de sódio, tá? Entrada de sódio. Porque ele é o principal responsável por despolarizar uma célula. Ou seja, ela vai atingir valores muito positivos aqui, vai chegar em mais ou menos mais 20 aqui no, nesse pico aqui, tá? Que não vai chamar de pico, é outra, mas a gente ainda está na fase zero. Então, basicamente, fase zero, entrada de sódio, tá? Pelos canais de sódio que são rápidos aqui, então ela vai entrar. Olha o tempo que gastou, quase nada, ó. Não gastou quase nada, então foi muito rápido realmente. Essa célula é despolarizada muito rapidamente, muito por conta dessa entrada, tá? 100% a entrada de eh, sódio, tá bom? Ah, mas o potássio não tá saindo? Claro, mas isso é muito irrisório, né? A gente não vai considerar. Então, a base iônica da fase zero é exatamente canais de sódio rápidos, ok? Então, a gente chegou aqui com a célula extremamente positiva, rapidamente. A gente chegou na fase um aqui. A fase um é a fase de despolarização rápida, certo? Esses canais rápidos, ela é chamada de despolarização rápida. E esses canais rápidos de sódio, eles vão desaparecer, certo? Despolarização rápida. É meio estranho isso, né? Mas vocês vão entender. Esses canais de sódio, eu só estou escrevendo para vocês fazerem um resumo, tá? Canais de sódio vão desaparecer, tá? Eles vão ficar fechados. A base iônica aqui. Fechados, tá? E a célula vai começar a repolarizar, ver que ela tem uma curva para baixo, ou seja, ela vai começar a atingir níveis mais negativos, mas nada que seja muito rápido, como houve na fase zero, né? Aqui na despolarização. Então aqui vai haver o começo da repolarização, o potássio vai estar saindo, tá? Porque os canais de potássio vão estar abertos, certo? Então, esse é o motivo de haver uma breve, não uma breve, porque isso é a próxima fase, mas uma repolarização pequena, tá? Então, canais de potássio abertos. Ok, essa é a fase um. Então a gente chega aqui na fase 2, a gente pode perceber que está em platô. Então é exatamente o nome dessa fase, que é muito importante. A fase platô, eu vou colocar aqui,
tem que dar um enfoque nela. Ela é uma diferença muito grande nas outras células, tá? Por exemplo, na célula muscular esquelética. Então, vou botar aqui fase platô. Qual é a diferença dela? A função do platô é aumentar o período refratário. O que é isso? É aumentar a segurança, vamos dizer assim, da célula para ela não ocorrer outro potencial de ação. Então, isso aqui é meio que a célula vai estar segura de que se houver outro estímulo, ela não vai se estimular ao ponto de realizar outro potencial de ação e acabar atrapalhando. Então, como está no meio de um potencial de ação, ela não pode realizar outro. Então, esse é o motivo biológico de haver a fase platô, né? Isso vai ajudar as células do coração, que a gente está trabalhando no músculo cardíaco, tá? Então, não é em todo músculo que tem essa fase platô, é exatamente no músculo cardíaco que a gente está trabalhando aqui. Então, essa fase 2, essa aumenta o período refratário nesse equilíbrio aqui da fase platô, certo? Como característica, bases iônicas, canais de sódio de cálcio, aliás, canais de cálcio vão ser abertos, ok? Canais de cálcio vão ser abertos, certo? E canais de potássio fecham. Não, calma, vou explicar os dois ainda. Canais de potássio fecham, certo? Isso é muito importante aqui, porque é exatamente isso que essa dualidade que vai dar o a fase platô, porque aqui o potássio saindo, ele vai ser cessado. E aqui o cálcio vai entrar. Só que o cálcio, ele é muito mais ameno, vamos dizer assim, do que o sódio. Então, ele vai entrar, mas a quantidade vai ser grande? Pode ser grande. Só que a permeabilidade, ou seja, a capacitância da membrana para o cálcio é muito menor. O estímulo da membrana quando entra cálcio não é tão grande quando entra sódio, entendeu? A gente viu aqui na fase zero que quando entrou sódio, a membrana da célula, ela despolarizou muito rapidamente. Então aqui na fase platô é diferente. Então essa dualidade de canais de cálcio abertos, ou seja, entrando aqui na membrana, e, e canal de potássio fechado, gera é igual ao platô. Porque isso aqui vai gerar um equilíbrio, querendo ou não. Não é sódio. Se fosse sódio aqui, claro que ia prevalecer e ia despolarizar. Mas no caso é o cálcio, entendeu? Então vai haver a fase platô. Então, seguindo aqui, a curva de repolarização vai aumentando. Vocês percebem que esse gráfico pode gerar um pouco de confusão, mas aqui depois do equilíbrio, que é bem rápido, a gente viu o tempo aqui em milissegundos, é bem rápido. Depois, na fase 3, que eu vou colocar aqui, fase 3 é chamada de fase de polarização ou repolarização rápida, tá? Que é o que a gente já tinha meio que mencionado aqui. O que é que acontece? Canais, bases iônicas, canais de cálcio, sódio não, cálcio, eles são fechados. Isso não implica muito não, porque eles não geram uma mudança tão grande de DDP para a célula, certo? Mas o problema é esse aqui, ó, canais de potássio, isso é muito rápido, tá? Que ocorre. Canais de potássio, eles são abertos, tá? Então a gente sabe, canal de potássio também é forte, né? Quando eles se abrem, o potássio já vai querer sair, porque tem muito potássio dentro, entendeu? Dentro da célula tem muito potássio. Então, saída de potássio aqui é muito rápida. Olha, mais uma curva rápida. Pouco tempo e muita ação, ó. Muita ação, muita saída de potássio. É exatamente isso a fase 3. Repolarização rápida, porque os canais de potássio são abertos e tem a saída rápida de potássio, certo? É, finaliza essa fase de platô, que é a fase 2, por isso é finalizado exatamente pela abertura dos canais de potássio. E, por outra característica, a célula vai entrar no fim da repolarização em repouso. A gente vê aqui que ela volta para o novo ciclo, né, na fase 4. A fase 4 nada mais é a fase que começou, a fase de repouso. A célula vai atingir mais ou menos o potencial de menos 90 milivolts, tá?
Então, essa aqui não é em toda a célula cardíaca, isso é nas células do miocárdio, certo? As células de mecânicas do ventrículo, por exemplo, realizam outro potencial. E, por exemplo, as células do nó sinoatrial, que a gente vai estudar em outro gráfico, elas fazem outro tipo de potencial, ou seja, a curva é completamente diferente, porque a célula do nó sinoatrial ela tem outras características. Por exemplo, ela atua de forma bem mais rápida, porque, como a gente sabe, é um marcapasso cardíaco. Então, no coração, ela que vai desencadear todo o estímulo elétrico. Então, a curva, claro, vai ser diferente, não vai ter platô, certo? A principal diferença é exatamente essa, não vai ter platô. Tá bom? Então, entendendo o potencial de ação no miocárdio, a gente vai passar para um pouco para a parte de contração. Eu vou falar mais especificamente da parte do relaxamento, tá? Então aqui, músculo cardíaco, relaxamento muscular. Aqui tem uma imagem bem legal. A gente vê aqui, a gente não vai falar muito de contração hoje, mas eu quero dar enfoque a isso aqui, ó, a parte de relaxamento, tá? Aqui tem a actinimiosina, né, fazendo as pontes cruzadas. Vou falar um pouco aqui da contração primeiro. Tem o RS, né, o retículo sarcoplasmático. Ele, para fazer a contração, tem que acontecer o potencial, obviamente, e vai entrar cálcio na membrana diretamente, certo? E esse cálcio vai ficar aqui no citoplasma, certo? Então, vai ter cálcio no citoplasma mais o cálcio aqui no retículo, tá? Então, vai ser duplamente aqui dois canais que vão estar atuando: cálcio no citoplasma e cálcio no retículo sarcoplasmático. É, o potencial de ação ele vai ocorrer, certo? A célula vai ser estimulada. Para haver contração, deve se ligar à actinimiosina, a gente já sabe disso. Mas de forma bem prática, a gente percebe aqui essa descarga, né? Tanto no retículo sarcoplasmático, tanto no retículo sarcoplasmático, quanto na membrana da célula, certo? Então, aqui a gente já percebe essas evidências. Então, a partir do momento que houve descarga e aumenta mais ainda o cálcio do citoplasma, essa concentração é igual a contração, de forma bem prática aqui. Então, a contração no músculo cardíaco é mais ou menos isso. Ela é bem diferente, claro. Ela tem outras aplicações do que a muscular esquelética. O retículo é muito mais lento, armazena menos cálcio, então a descarga da despolarização, ou seja, essa abertura dos canais de cálcio tem que ser muito mais intensa. Não é que nem na muscular esquelética que qualquer coisa vai estimular esse RS, né, esse retículo sarcoplasmático, para abrir e fazer a contração. É muito mais, tem que ter muito mais força, vamos dizer assim, de certo modo, porque as células musculares cardíacas precisam de mais estímulo, certo? Precisam atingir esse limiar de excitabilidade com mais eficiência. Ou seja, o retículo sarcoplasmático ele vai ter o cálcio, vai, mas ele é muito ele vai ter a menor capacidade de descarregar, certo? É muito diferente, tá? Na muscular esquelética que a gente vai abordar, certo? Em outra aula vai ter isso, eu vou deixar aí no card, tá? E vamos falar de relaxamento, porque isso a gente vai dar um- uma adiantada boa, certo? Para relaxar o músculo cardíaco, aqui está o retículo. Viu que esse canal, já viu, canal na membrana fechado, não vai ter cálcio saindo aqui do retículo, tá? Isso já é uma coisa muito grande. Então, o cálcio vai estar armazenado, armazenamento de cálcio. Ele não vai ser estimulado para abrir. Então, a primeira forma de entrar esse cálcio para ser armazenado é por isso aqui, ó, ATPase, bomba de cálcio como transporte ativo, bomba de cálcio, entrando como ATPase diretamente aqui no retículo. Essa bomba ela vai se ligar na membrana e vai ter essa função de enviar vários íons de cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático da célula muscular cardíaca. Outro, tem três, a gente vai falar de uma bomba. A segunda, a segunda forma é o chamado trocador, tá? Há um trocador aí, um trocador NaCA, trocador NaCA.
Ou seja, aqui está o trocador. A gente vai estudar ele agora, ó. Tá entrando sódio, como sempre. Quando a mudança é muito grande do sódio, vai entrar bastante, tá? Esse sódio que tá entrando, beleza, vamos deixar ele aqui por enquanto. Entrou aqui. E esse cálcio, certo? Quando o músculo está relaxado, o cálcio vai vir aqui, ele vai fazer esse percurso aqui. Isso aqui é o citoplasma, o cálcio vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele vai vir aqui, perto da membrana e vai sair, simplesmente ele vai sair, porque o trocador ele vai estar atuando, né? O trocador NaCA. Ou seja, como o sódio entrou, isso já dá margem para o cálcio sair. Por isso funciona o trocador. E a terceira forma é o seguinte, é, é uma consequência. Isso aqui anda junto. 2 e 3 anda muito junto, tá? Isso é uma consequência. Vamos falar de novo. Bomba de sódio e potássio, tá? Bomba, sódio e potássio. É uma consequência importante. Por quê? Eu falei, né? Eu deixei em repouso esse Na aqui. Como esse Na entrou, ele vai ter que ser despejado. A célula não quer Na, a célula não quer despolarizar. Ela está com intenções de relaxamento, tá? Então, esse Na que entrou no citoplasma, ele vai sair de imediato pela bomba de sódio e potássio. Ou seja, o potássio vai entrar porque para o sódio sair, o potássio tem que entrar. Então, aqui a gente já sabe que tem essa relação aqui. 3 Na saindo, 2 potássio entrando. Isso aqui é a bomba, tá? A bomba de sódio e potássio. Isso é a terceira forma de relaxar o músculo cardíaco, tá bom? Isso acontece muito de forma dinâmica, né? E aqui eu só tenho esse resumo, caso vocês quiserem tirar foto, alguma coisa, tem esse resumo aí, tá? Mas é exatamente isso. Então, a partir do momento que é, esse, esse cálcio é armazenado, ocorre o relaxamento, tá vendo? As fibras, ó, elas estão é, dispostas de outra forma, tá bom? Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu queria abordar bastante essa imagem aqui, tá? Qualquer dúvida, deixem em forma de comentário. Deixem o like no vídeo e se inscrevam aí pra gente trazer mais vídeos de fisiologia, tá bom? Se tiverem alguma dúvida aqui, quiserem tirar foto também, tá aí. Muito obrigado, minha gente.